O Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do país. Também é grande produtor de petróleo e um dos melhores destinos turísticos do Brasil. Os desafios da economia e da geração de emprego, além da situação da Covid-19, são temas que vamos conversar com o senador Jean Paul Prates, do PT, porque o desenvolvimento do Rio Grande do Norte é assunto de Estado. Senador Jean Paul Prates, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado, Silvio. É um prazer estar aqui com vocês nesse importante programa que é o Assunto de Estado, que trata justamente dos estados que nós representamos da Federação aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, senador. Vamos conversar, infelizmente, por um assunto ruim para todo o Brasil, para todo o mundo, na verdade, que é a questão da Covid-19. O governo do Rio Grande do Norte adiou o início da retomada das atividades econômicas no estado para o dia 24 de junho. A retomada estava prevista para começar na quarta-feira 17, que foi ontem para nós que estamos gravando hoje, né, senador? Então, eu queria saber por que a governadora Fátima Bezerra tomou essa decisão, senador Jean Paul Prates, e se o senhor concorda com ela, como é que se deu esse processo? Olha, Silvio, nós estamos agora, nesse momento, no auge da pandemia no Rio Grande do Norte. Então, o que havia era um acompanhamento para e passo com o setor empresarial, com o setor do comércio, serviços em geral, turismo, tudo isso, das condições que poderiam levar a uma abertura gradual, uma reabertura gradual das atividades econômicas. No entanto, ontem nós tivemos o recorde de óbitos e estamos aí chegando na casa dos 600 óbitos, portanto, estamos de fato no pico da curva do Rio Grande do Norte, o que não recomenda certamente que houvesse essa cogitação sequer de abertura, mesmo com protocolos de segurança. É claro que as atividades essenciais estão funcionando com todo cuidado, está se produzindo comida, está se trazendo medicamentos, está se operando o que é básico. É claro também que é um grande desafio manter as pessoas em casa em todo o país, aqui no Rio Grande do Norte não é diferente. Então as pessoas têm saído, têm tentado se frequentar, se ver, as pessoas ficam agoniadas já mais de 100 dias com esse isolamento, mas a governadora acertou plenamente e vem tratando isso em consenso com todos os setores interessados, trabalhadores e empresários. Bom, então a repercussão junto ao setor produtivo, como o senhor mesmo acaba de dizer, foi boa, né, senador? Não causou nenhuma reação. O segmento compreende isso. É bom que se tenha em mente, Silvio, também, que os estados diferem, as economias das regiões brasileiras diferem. Aqui nós temos uma queda muito grande de arrecadação e de atividade econômica, porque nós vivemos muito do turismo, do comércio e dos serviços. Ora, só turismo, você imagina, turismo é circulação de gente, é abraço, é frequência de restaurante, é hotel, é visita, né? é toque, né? Tudo isso é o tempo todo. Então, o turismo parou. Né? Então, transportadoras, translados, hotéis, restaurantes e pontos turísticos, tudo parado, fechado mesmo. Então, esses pontos, inclusive, não têm se preocupado tanto em reabrir, porque eles sabem que mesmo reabrindo não terão clientes, porque o turismo como um todo, no país e no mundo, está parado. Então não adianta você reabrir, ter despesa e não ter clientes. Já outros segmentos são mais agoniados, porque é o comércio normal, é o restaurante normal, quando não tem um delivery organizado. Então tem algumas pressões, mas na maior parte, majoritariamente, eu diria a você que está consensual essa decisão em relação ao momento certo de reativar a economia a pleno vapor. Foi bom até o senhor mencionar essa questão de consenso, porque a gente observou desde o início dessa pandemia no Brasil que há um certo dissenso entre as autoridades públicas e nas várias instâncias, né, dos governos do Brasil em relação à maneira de enfrentar essa questão do coronavírus e também em relação ao apoio ou não a determinadas medidas de isolamento social. No Rio Grande do Norte, as autoridades públicas estão realmente unidas em torno de uma mesma política ou também temos dificuldades nesse sentido no seu estado, senador? Aqui e acolá você pode ter uma cidade ou outra, onde um prefeito ou outro
contesta alguma coisa, acaba indo ao encontro desse discurso, eventualmente, de desprezar a gravidade desse processo, mas eu acho que esse período já passou. Nós temos aqui, mais ou menos, um consenso em relação à seriedade, à gravidade e à necessidade de se aplicar recursos e de se utilizar bem esses recursos que estão sendo alocados para a Covid-19 e também para o restante das atividades que o Estado precisa desenvolver ao longo de um período como esse. Socorro Federal está chegando a tempo, senador? A tempo e hora em quantidade suficiente? Nós temos aqui, foram ao todos 87, eu tenho até os números aqui, 87,5 milhões de recursos federais, mais ou menos 53 milhões do orçamento estadual, o Estado participando bastante nesse esforço, e em torno de 6 milhões, 7 milhões de doações, né? Nós temos já empenhados, desse total de 147 milhões, que é o enfrentamento, principalmente da parte do Fundo Estadual de Saúde, com verbas federais, estaduais e doações, 100 milhões, 103 milhões de reais já empenhados, sendo 53 recursos federais, 45 de recursos estaduais. Para onde foi esse dinheiro? Isso que é importante, porque vive se perguntando e é que se perguntar mesmo. Mas vou até usar a colinha aqui que eu peguei. A governadora empregou dos 41 milhões e meio para locação e operacionalização de leitos de UTI, que é a parte mais pesada desse esforço. 19 milhões com contratação de pessoal temporário da área de saúde. Foram mais de 800 profissionais contratados agora para a pandemia. 17 milhões, em torno de 17 milhões para EPI, para equipamentos de proteção individual. 9,6 milhões para material médico hospitalar, medicamentos, material laboratorial, contratos de manutenção, 3 milhões e meio para transferência, 3,3 milhões para transferências a fundos municipais de saúde, portanto, para ajudar municípios, reforçar, eles também receberam dinheiro diretamente, 2 milhões e 1 para plantões médicos, cooperativas, pessoas jurídicas, 1,5, 1,6 o contrato de serviço de manutenção de equipamentos hospitalares, esses mesmos equipamentos instalados nos leitos de UTI e outros locais, e 370 mil com mão de obra terceirizada. Ainda tem mais 27 milhões que já estão pré-empenhados para novos leitos, plantões e equipamentos. Portanto, o dinheiro está corretamente destinado e transparentemente prestado contas. É uma boa notícia, senador, realmente, diante das várias denúncias que nós recebemos aí, a gente acompanha a apuração, inclusive pela Polícia Federal, de várias denúncias em outros estados, né? Vamos falar agora da questão da energia eólica, senador, que é uma área que o senhor domina amplamente, o senhor é egresso, inclusive, dessa área de geração de energia, né, senador? O senhor teve um papel fundamental no desenvolvimento da indústria de geração de energia eólica no Rio Grande do Norte, quando o senhor elaborou um plano estratégico ainda no governo Vilma de Faria, né, senador? Exatamente. Como foi isso? Quais foram as principais dificuldades enfrentadas na época? Foi uma coisa quase pioneira, né? Qual a importância dessa indústria para a economia potiguar, senador? Silvio, veja, o estado do Rio Grande do Norte era conhecido na época dos nossos livros de geografia, né? Pelo sal, pelo petróleo e, claro, pelo turismo, como a gente já mencionou. Mas principalmente atividades econômicas extrativas do petróleo e do sal. E, ao longo de muitas décadas, o petróleo, de fato, representou a maior parte do ingresso de investimentos novos, de novo dinheiro circulando na economia do Rio Grande do Norte, fez de Mossoró a grande capital do oeste do estado, né, quase que uma outra capital nordestina, tal a sua importância na vida econômica de toda essa região, entre Natal e Fortaleza, né, aquele polo ali petrolífero, no mar e em terra, mas principalmente em terra. O Rio Grande do Norte, primeiro grande produtor em terra brasileiro de petróleo, e esse ciclo tende normalmente a se deteriorar e acabar ao longo de um tempo, ou pelo menos diminuir de importância, porque os campos de petróleo, como você sabe, não são energia renovável, né? Então eles se exaurem com o tempo, e o petróleo vai terminando nos campos mais prolíficos e deixando campos menores para serem revitalizados, enfim, mas não é uma atividade que tem a pujança que tinha os campos antigos, os campos originais da década de 80, 90, né? Agora, quando vim para cá, em 15 anos atrás, para trabalhar com petróleo, eu reparei que havia uma necessidade de fazer um ciclo de transição, claro,
eu tinha estudado fora toda essa questão da transição energética há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e isso chegaria no Brasil algum dia. E, de fato, chegou. E nós observávamos aqui que nós temos duas forças naturais excepcionais no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba, também nas nossas regiões aqui. O vento e o sol, sendo que no caso do vento, o Rio Grande do Norte é extremamente favorecido. O que faltava, vento existe desde que o mundo é mundo. O que faltava era política de Estado para aproveitar esse potencial e surfar a onda da viabilidade técnica e econômica que a energia eólica já começava a ter no mundo todo. Lembre-se que Bush invadiu o Iraque e sustentou uma alta de preços de petróleo por um tempo muito maior do que o habitual. Isso permitiu que todo mundo que estava trabalhando em tecnologia de energias renováveis, etc., ficasse por mais tempo com dinheiro ali e com consistência trabalhando na viabilidade dessas novas fontes. E o que eram fontes alternativas, lembra que se falava de energias alternativas, passaram a ser fontes hoje principais. Hoje a energia eólica no Brasil gera quase 10% da nossa matriz geradora. O Rio Grande do Norte é o principal gerador, então nós fomos... O que é que nós fizemos na época? Fizemos um plano para a governadora Vilma de Faria que estabelecia como meta principal o Estado virar autossuficiente em energia. Não para dizer que é isso, não. Nem porque fosse um país, ou nem que fosse um Havaí, que é uma ilha no meio do nada e tal, precisa ser autossuficiente. Para se buscar uma meta volumétrica. E entregamos em 2010 a Secretaria de Energia com a meta cumprida. Então, em 3 anos, alcançamos do zero a autossuficiência energética com energia renovável, com uma termoelétrica a gás. E com mais 2 gigawatts contratados de energia eólica nos leilões, campeões nacionais dos leilões, que nos fizeram hoje o campeão de geração eólica, o campeão em aerogeradores, o campeão em empregos gerados, o campeão em potência instalada, né? E, muito importante, o campeão em exportação de energia, porque nós hoje exportamos 2/3 do que nós consumimos. Então, chegamos à autossuficiência em 2010 e, de lá para cá, nos tornamos grandes exportadores energéticos para o Nordeste, que hoje pode, em alguns dias, consumir quase 90% da sua energia gerada a partir da energia dos ventos do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Ceará, do Piauí. Então, a energia eólica é muito importante. Essa semana passada, comemoramos o Dia do Vento, né, que é um dia em homenagem hoje à energia eólica, mais do que tudo, e é muito importante porque gera muito emprego. Nós temos aí cerca de 35 mil empregos gerados aqui no Rio Grande do Norte nesse período, né, e 200 e 300 e tantos mil empregos gerados no país hoje com energia eólica. Então, é muito importante esse setor. Sim. Enquanto o senhor falava, nós mostrávamos para os espectadores aí algumas informações no infográfico sobre a energia eólica no Brasil, e temos agora uma outra arte que a gente vai mostrar da energia eólica no Rio Grande do Norte. E a gente lembra que em 2009, perdão, senador, o Brasil promoveu o seu primeiro leilão para projeto de geração de energia eólica. Então, portanto, nós temos apenas 11 anos, né? O Rio Grande do Norte foi o estado, na época, com projetos mais contratados, 23, perdão, novamente. Passado esse tempo todo, o senhor então considera que o setor está maduro. O senhor faz um balanço do crescimento do setor, para mim, no Estado, principalmente, senador, e qual o seu potencial de crescimento, né? Que a gente sabe que, por exemplo, o BNDES aprovou um financiamento agora em março, antes do começo dessa pandemia toda, de R$1 bilhão para implantar 6 parques eólicos no Rio Grande do Norte, e essa obra parece que começa no ano que vem. O senhor pode contar para a gente um pouco dessa obra? Vou começar aqui com a questão do BNDES, dos bancos estatais, né, da importância desses bancos para o financiamento desses projetos. São projetos, como eu mencionei, estratégicos e muito importantes para o país. Para você ter uma ideia, Silvio, o BNDES financiou praticamente 40 bilhões de reais em 133 projetos de eólica no país todo na última década. E outro banco importante, que eu também tenho números aqui, é o BNB, né, que colocou 3 bilhões e 700 de 2017 para cá, né, e também somando aquele período... Brasil, né? Banco do Nordeste. 2009 a 2013 ele começou a financiar eólicas, depois houve um período de interrupção, que o governo decidiu que ele estava focando demais em eólica, estava puxando a carteira toda dos pequenos empresários, suspendeu o financiamento e depois ele voltou mais comedidamente, mais proporcionalmente,
e aí está em torno de 2, como eu disse, 2,5, 2,8 bilhões de reais aí com esse período de interregno. É muito importante esse papel, porque os investidores eles vão a um leilão, e esse leilão é onde o governo, para quem não conhece muito bem como funciona isso, o leilão é o governo que compra a energia. Na verdade, ele organiza a compra de energia em nome, por conta das distribuidoras de energia locais. Então, quem está no Rio é a Light, quem está em São Paulo é a CESP, enfim, aqui no Rio Grande do Norte é a Coserne, né, a CELP, a Coelce no Ceará. Cada uma dessas distribuidoras ela indica quanto vai precisar de energia para o ano seguinte, para o futuro. E aí o governo federal organiza leilões onde ele diz a toda a sociedade, olha, quem tiver projetos para gerar energia, vem ao leilão, e quem oferecer mais barato essa energia, independente da fonte, eu vou comprando pela ordem de preço mais barato para o mais alto. O que aconteceu com a eólica em 2009? Ela era tida, né, e tem muito tabu nessas coisas, as pessoas repetiam a exaustão que a eólica era muito caro. Um dos trabalhos que nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte, pelo Rio Grande do Norte, foi ir ao Ministério e a todas as autoridades mostrar que valia a pena testar a eólica nos leilões. E aí a presidente Dilma, na época, fez um leilão, o primeiro leilão em 2009, só com eólica, como a gente chamou na época, para tirar o prumo, né, para saber a quanto ia sair aquela energia. E a eólica foi muito bem nesse leilão e saiu com uma tarifa muito próxima dos leilões mais gerais. Tanto que em 2010 o governo resolve, então, jogar a eólica junto com todos os outros. Competição no vale tudo lá, com as energias renováveis e até com as fontes como gás natural, né? E a eólica sustentou bem e foi competitiva, colocou muitos projetos. E nesse período o Rio Grande do Norte teve um destaque muito grande, porque além de nós termos um bom vento, como também nossos vizinhos todos tinham, nós tínhamos preparado o Estado para esse investimento. Nós tínhamos criado um ambiente favorável de investimento, né, desde o período de licenciamento, o período de logística de instalação dessas máquinas, de detalhes até escolta de polícia rodoviária, acessos, né, suprimento de matérias-primas para obras, brita, etc. E tal. Então, preparamos todo um ambiente para o investidor dizer, beleza, vou colocar aqui o parque eólico, mas vou ter um apoio do governo. Esse é um setor que o governo do Rio Grande do Norte nos apoia. E realmente valeu a pena, porque incrementou a arrecadação dos impostos, tanto estadual quanto principalmente nos municípios, o ISS, rendeu dinheiro circulando nas cidades, muitos empregos, muitas cidades saíram da dependência meramente do Bolsa Família e da agricultura de subsistência e hoje participam desse movimento em torno da manutenção, operação, etc., dos parques eólicos. Portanto, foi uma coisa muito boa e que, fechando o raciocínio que eu deixei lá atrás, substituiu a altura, em termos de empregos e movimentação econômica, a relativa descida do ciclo do petróleo. Então, o Rio Grande do Norte acabou compensando, não entre regiões exatamente, né? Porque Mossoró acabou caindo um pouco e o Mato Grande acabou crescendo mais. Mas, em termos do Rio Grande do Norte como um todo, acabou se compensando. Seria muito mais grave, é isso que eu quero dizer, a crise econômica, não só a nacional, como específica em relação à decadência do petróleo para o Rio Grande do Norte, do que foi hoje por conta da energia eólica que entrou no seu lugar. E a solar chegando aí. Então, nós temos um grande potencial, tanto eólico e solar, ainda por vir. Nós provavelmente estamos atingindo aqui, Silvio, um terço para um pouco mais de um terço da exploração do potencial eólico que nós temos. E olha que nós temos mais de 4,5 gigawatts, mais de 30% da capacidade instalada de eólica do país. E estamos apenas a um terço do potencial que nós temos. E ainda temos a solar, que está certamente abaixo de 5% da exploração que poderia ter. O senhor falou de petróleo agora há pouco e nós vamos falar logo a seguir, mas eu ainda tenho mais uma pergunta para o senhor sobre a questão da energia eólica, porque esse projeto que a gente citou, que está em andamento agora, ele é no interior do estado, mas também existe um mercado enorme de energia eólica no mar, né, senador? São projetos que já estão em andamento, o senhor tem inclusive um projeto no Senado para regulamentar isso, né, senador? Tem uma lei que, no final de 2014, foi colocada, não, 2016,
2016, 2018, já 2018, uma lei pelo senador presidente Collor. Essa lei foi para a Câmara, ela foi aprovada rapidamente no final da legislatura anterior e foi rapidamente para a Câmara. Nós temos notícia de que essa lei talvez tenha sofrido modificações em relação a ampliá-la para abarcar aí energias renováveis em geral, virar um marco mais genérico. E nós consideramos que a energia eólica offshore, ela requer, não merece apenas, mas requer um marco regulatório muito específico, porque se trata, diferentemente de em terra, de usar pedaços do mar. E o mar territorial brasileiro não é de ninguém, não é de um privado. Você não chega lá numa fazenda e acerta que vai colocar uma antena para medir vento e colocar aerogerador, indenizar e tal. Não é assim. Você precisa de uma concessão, de alguma coisa, de uma outorga da União para utilizar aquele pedaço de mar que você acha que tem mais potencial, você estudou. Então precisa haver uma regulação desse processo não só de outorga dessas áreas, como da própria operação. É a mesma coisa que o offshore em petróleo. Aliás, é muito parecida a operação, por isso que eu acho que o Brasil precisa, o quanto antes, começar a desenvolver isso. E até hoje não desenvolveu justamente por falta de regularização dessa questão de outorga dos pedaços, dos prismas para utilização no oceano. Nós aqui no Rio Grande do Norte e Ceará temos um grandíssimo potencial nessa área. Se o fator de carga, o fator de utilização da potência eólica instalada em terra é muito alto, já é mais alto que a maior parte dos lugares do mundo, no mar, então, é muito maior. Então, nós temos calado raso, que dificulta, às vezes, a nossa viabilidade portuária em muitas áreas do Rio Grande do Norte e do Nordeste, mas, por outro lado, tem uma vantagem que você instala plataformas e os próprios aerogeradores para gerar energia com mais facilidade que no Mar do Norte. Hoje essa atividade é tida como cara no mundo porque ela é desenvolvida em lugares muito inóspitos, em mares gelados, profundos, muito encrespados, atividade muito forte, marítima, né? Correntes. Então, normalmente esses equipamentos têm que estar flutuando e aí eles precisam de posicionamento dinâmico, é uma coisa muito intensiva em uso de energia. Aqui não, aqui você vai basicamente licenciando direito, usando direito a parte ambiental e marítima, né? Tendo os devidos cuidados, você coloca vários parques eólicos aí no nosso horizonte de plataforma continental para gerar bastante, com uma manutenção bem mais barata, uma operação bem mais barata do que no Mar do Norte, por exemplo, no litoral da França, que são os paradigmas de hoje. Portanto, essa lei é importante por isso, que abre um novo ciclo, é outra indústria, porque os equipamentos são, às vezes, 10 vezes maiores do que os equipamentos de terra, então é outra indústria, da mesma forma que a indústria do petróleo no mar é completamente diferente da indústria do petróleo em terra. Falando em petróleo, senador, vamos falar rapidamente do petróleo, já que o senhor já mencionou em algumas respostas, e a gente ainda vai falar de Natal, né? Em maio, a Petrobras finalizou a venda da sua participação em 7 campos de produção terrestre aí na Bacia Potiguar. É um processo que a Petrobras vem há anos se afastando dessa produção de petróleo em terra, investindo muito no que ela tem a tecnologia mundialmente reconhecida como muito forte, que é na produção e na exploração de petróleo em águas profundas no mar territorial, né? Como é que essa saída da Petrobras está impactando a economia do Rio Grande do Norte? E, como o senhor já mencionou, até a indústria eólica está compensando um pouco isso, né? Mas já terminou a exploração em postos terrestres? Mesmo acabou? Já estão exauridos? Ou outras empresas podem assumir rapidamente, senador? Não, nós temos potencial não só para novas empresas menores, para a questão da revitalização de campos maduros ou marginalmente econômicos, mas nós ainda temos, inclusive, oportunidades para a própria Petrobras, né? Uma coisa não exclui a outra, isso que eu sempre repiso aqui. A coisa não é tanto ao mar nem tanto à terra, não é tem tudo para um lado ou tudo para o outro. Eu lamento muito que a Petrobras, eventualmente, tome a decisão de sair do Nordeste, por exemplo. Não é simplesmente pelo fato desses campos, eventualmente, estarem em queda de produção ou de não haver fronteiras exploratórias novas. Isso não é verdade. Há oportunidades exploratórias novas, principalmente no mar, mas também em terra, para a própria Petrobras, e há também a possibilidade que ela, de fato,
promova a sucessão de operadores nos campos em que ela achar que pode sair, ou que pode ter parcerias com empresas locais, principalmente, que é o que eu acho que deveria ser, mais empresas locais, formar empresas locais, pessoas locais sendo utilizadas e direcionadas também com orientação da Petrobras, não simples abandono, não simplesmente vendê-las, né, descartar esses campos para pessoas despreparadas, etc. Trabalhar com os sindicatos, enfim, fazer uma coisa concertada, mas ficar nesses mercados, porque a empresa é estatal brasileira de petróleo. Ela não é uma empresa para ir para a Bolsa de Valores buscar apenas atrair acionistas pelo dividendo ou pelo lucro. Ela é uma empresa estatal de petróleo, ela é uma mola mestra desse setor e de outros setores, inclusive da transição energética. Então, abandonar a transição energética, abandonar regiões como o Norte, o Nordeste e o Sul, vender refinarias, vender campos de petróleo e virar uma Petro-Sudeste, como foi apresentado recentemente, a meu ver, está totalmente equivocado e é incondizente com o papel de estatal da Petrobras, estatal mola mestra, estatal longa-manos do Estado brasileiro dentro de um setor que ainda é muito importante e estratégico para o país. Senador, nós ainda temos uns 2 minutinhos no programa, então eu queria perguntar ao senhor qual é a sua visão em relação aos desafios que a capital do Rio Grande do Norte, Natal, tem para o século XXI, para esses anos que nós estamos vivendo de tantas transformações, porque Natal vai fazer 520 anos. É uma cidade que tem apenas 167 quilômetros quadrados de área, é a segunda capital brasileira com menor área. Em compensação, ela tem uma densidade populacional enorme. Isso causa, naturalmente, uma série de problemas, inclusive na questão da mobilidade, senador. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, Silvio, eu acho que Natal tem justamente o desafio da transição para se tornar uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes nos próximos anos. Então, no próximo quinquênio, Natal ultrapassará aquela rubrica que nos mapas se vê quando se marca cidades maiores ou menores de 1 milhão de habitantes. Isso não é apenas uma marca no mapa, isso é um marco para uma cidade. Ela precisa pensar em novas coisas, precisa se preparar para esses desafios, principalmente da mobilidade, mas a mobilidade também é um instrumento para 2 outras coisas, que é a inclusão e a integração de uma cidade, né? A mobilidade é justamente como se chega lá, né? Então, a mobilidade não é um fim em si mesmo. Não é possível que se pense apenas egoisticamente no meu carro que fica preso no engarrafamento. Não é isso. Há muito mais coisas por trás disso. A questão do transporte público, por exemplo, para o caso da mobilidade, da integração e da inclusão, é essencial. Ocupar a cidade, não só para ir ao trabalho, não só para ir à escola com vales ou com vouchers, é importante para se ocupar no lazer, para se consumir a cidade, para se consumir as coisas que se vendem na cidade, para agilizar a economia da cidade. Porque Natal não tem opção industrial, é como você disse. Natal é uma cidade espremida dentro de uma região metropolitana, onde as cidades vizinhas têm os parques industriais, mas Natal não tem espaço. Ou é área preservada, ou é área residencial, comercial ou turística. Não existe um espaço em Natal para se fazer um centro industrial, por exemplo, e nem é o caso, porque não é a vocação da cidade. Então nós temos que trabalhar uma realidade parecida com a cidade-estado de Macau, na China. Tem o tamanho de Natal, tem a população de Natal, mais ou menos, e é uma região autônoma da China, com atividade econômica baseada em turismo, comércio, serviços. Natal tem uma vocação para ser uma cidade de cura, uma cidade de estudos, pela qualidade de vida que ela apresenta, pelo ar puro, pela tranquilidade, ainda abaixo de 1 milhão de habitantes, e ela tem esse desafio de passar de 1 milhão de habitantes, preservando o seu principal ativo, que é justamente a qualidade de vida. Excelente, senador. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado, Silvio. Sempre à disposição. É muito bom falar do Rio Grande do Norte aqui na TV Senado, para que todos conheçam mais sobre esse nosso pequeno, mas muito rico estado. Não tem nada de pobre o nosso Rio Grande do Norte. E a nossa capital, as nossas capitais, Natal e Mossoró, aí, cada um com a sua grande vocação e com o seu futuro brilhante pela frente. Estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado, senador Jean Paul Prats. E eu lembro a vocês que estão nos assistindo que essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV.
no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.